Seja bem-vindo ao canal LB Empresa Sem Ilusão. Dicas e sugestões para a sua empresa ser cada vez melhor. Se você presta serviços e já sentiu que está trabalhando muito e ganhando pouco, fica comigo até o final. Hoje nós vamos entender a formação do preço de serviços de um jeito muito prático, sem planilhas complicadas, para você parar de chutar valores e começar a precificar com segurança. Eu sou Lázaro Bertazzi, atuo em comunicação e marketing há mais de 40 anos e compartilho neste canal experiências práticas com a intenção de ajudar empresários e microempresários a melhorarem seus resultados. Se essa é a primeira vez que você chega aqui, seja muito bem-vindo. Eu espero que você tenha assistido ao vídeo anterior, onde eu falei sobre custos e preço de venda de produtos. Mas se não assistiu, não tem problema. É o seu primeiro contato com a série, eu vou explicar tudo do zero, de forma clara e direta. E também não se preocupe em anotar nada, pois eu serei bastante objetivo e você terá acesso às condições práticas para calcular o seu preço por hora trabalhada logo após esse vídeo. Só peço que fique atento, porque se o seu negócio é baseado na prestação de serviços, a lógica de cálculo é muito parecida, porém existem alguns detalhes que merecem uma atenção especial. Quem trabalha exclusivamente por hora, como consultores, designers, profissionais da área de saúde, criadores de conteúdo, entre outros, não lida com estoque físico. Mas para oferecer um serviço, é preciso ter em mente que os custos fixos são praticamente os mesmos. Aluguel, água, energia, internet, prolabore, contador e por aí vai. E da mesma forma, tem os custos variáveis, como impostos, participações eventuais, comissões e o lucro, que são índices que incidem sobre a sua venda mensal, a venda mensal dos seus serviços. A diferença é que, como não temos estoque de produtos, o nosso preço é calculado sobre o tempo, o preço por hora. Mas como calcular isso sem errar? Vamos começar pelo jeito errado, que é o que é mais comum. Muitos profissionais partem do seguinte raciocínio: eu trabalho de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e isso dá 7 horas por dia. Multiplicando pelos dias úteis do mês, eu chego a um total aproximado de 150 horas trabalhadas. Parece lógico, mas não é. Calcula-se então os custos fixos e variáveis corretamente e chega-se ao ponto de equilíbrio. Acrescenta-se a margem de lucro e, com isso, divide pelo total de horas. Pronto, temos o preço da hora. Só que existe um detalhe crítico que transforma esse cálculo numa armadilha silenciosa e perigosa. Dificilmente nós conseguimos vender 100% do nosso tempo, do tempo previsto. Dentro dessas 7 horas diárias previstas, existem paradas para atendimento, suporte, café, deslocamento, uma série de outras atividades que são necessárias e importantes, só que elas não geram receita. Ignorar isso é a principal razão pela qual muitos profissionais trabalham exaustivamente e não veem a cor do dinheiro no final do mês. Eu fiz uma pesquisa para referenciar o que eu estou falando aqui, porque eu não quero que você ache que isso é bobagem. Estudos de mercado feitos por instituições sérias como o Sebrae e a Endeavor mostram que profissionais autônomos ou pequenas empresas faturam em média entre 40% e 65% do tempo total que é dedicado ao trabalho. Mesmo as grandes consultorias, com estruturas otimizadas, raramente superam 70% de produtividade faturada. Quando olhamos para a realidade de quem faz tudo no negócio, desde a prospecção do cliente até a entrega, a taxa de utilização real tende a ficar perto de 65%, isso com o tempo bem aproveitado.
Isso significa que das 154 horas que você dedica ao trabalho, apenas 100 horas são efetivamente cobradas dos seus clientes. As demais 54 são necessárias para manter o seu negócio funcionando, mas não aparecem no faturamento. Se você precificar a sua hora baseada nas 150 horas totais, provavelmente esteja cobrando menos da metade do que deveria. Agora que entendemos um dos problemas, vamos à solução prática. Eu vou resumir e ilustrar os 5 passos para você entender com facilidade. Calcule as suas horas faturáveis reais, dias úteis por mês, vezes horas trabalhadas por dia. Em média, temos 22 dias que multiplicaremos pelo número de horas por dia trabalhadas. E chegaremos aproximadamente àquelas 154 horas mensais que já falamos. Agora calculamos as horas faturáveis, que é a sua taxa de produtividade faturável. Neste exemplo, eu vou usar uma margem conservadora de 65% como base. Assim, evitamos superestimar a sua capacidade e te dá margem de segurança para imprevistos e crescimento. Lembre-se, a sua produtividade pode ser maior ou menor do que a sugerida nesse vídeo, mas o conceito é o mesmo. Neste exemplo, as horas que geram faturamento é em torno de 100 horas por mês. Relacione todos os percentuais que saem da sua receita bruta. Eles são as porcentagens sobre o valor que você cobra do seu cliente, como impostos, comissões de parceiros ou vendedores, investimento em marketing, promoção e propaganda e reserva de caixa. Neste exemplo, o total soma 35%. Para chegar ao coeficiente, vamos fazer de forma bem simples para qualquer um entender. Você subtrai a soma de 35% de 100 e o resultado você divide por 100. Neste caso, teremos 0,65. Esse é o seu coeficiente. Muito bem. Agora some seus custos fixos mensais. Inclua tudo que você paga mensalmente para manter o seu negócio funcionando, mesmo sem vender nada. Aluguel, água, luz, internet, contador, plano de saúde e, muito importante, que poucos incluem nos custos, que é o seu prolabore. O seu salário é um custo essencial e faz parte da folha de pagamento. Se você não se paga, o negócio se torna insustentável. Vamos ilustrar esse exemplo? Nesta imagem, eu relaciono na coluna 1 os custos fixos que somam R$ 11.920. Eu pego esse total e divido pelo coeficiente que encontramos há pouco, o 0,65. E encontramos o ponto de equilíbrio de R$ 18.338,46. Esse valor é o mínimo mensal para você cobrir apenas os custos da sua empresa aberta. Observe que ainda não colocamos o lucro nas contas. Encontramos até aqui o nosso ponto de equilíbrio. Se dividirmos esse ponto de equilíbrio pela nossa produtividade, teremos o valor do custo mínimo por hora trabalhada. Mas atenção, esse valor é apenas o custo da sua hora. Agora vamos ao que estamos buscando, o preço de venda da sua hora. Da mesma forma que calculamos o coeficiente sobre os custos variáveis, faremos a mesma coisa com o lucro. Vamos determinar que o lucro que deseja seja de 35%. Coincidentemente, teremos também o coeficiente de 0,65. Pegamos então o valor de custo da hora trabalhada, no caso R$ 183,38, e dividimos pelo coeficiente do lucro. E assim teremos o preço da hora a ser vendida. Neste exemplo, R$ 282,12. Isso mostra
que, considerando as 100 horas previstas no mês, você precisará ter um faturamento mínimo mensal de R$ 28.212 para pagar todos os seus custos fixos, os custos variáveis e ter o lucro de 35%, como mostra na figura. Alguns poderão calcular de forma diferente, mas o que importa é que os valores citados cheguem ao resultado correto, porque esse é o preço que você deve cobrar por hora para ter um negócio sustentável, justo e escalável. Veja um exemplo de erro que muita gente comete. Um serviço custaria R$ 300, mais 35% de lucro dá R$ 405 como preço de venda. Parece lógico, mas veja o que acontece. Lucro, R$ 105. Margem real, 105 dividido pelos 405, que é o preço de venda. Calculado errado, né? Resulta em 25,9% e não os 35%. Ou seja, o empresário achou que estava ganhando 35%, mas na verdade está ganhando menos de 26%. E ele não entende o erro. Em um ano de vendas, essa diferença pode representar milhares de reais perdidos sem ele nem notar. A conta certa é o custo fixo dividido pelo coeficiente encontrado com os custos variáveis. O preço de venda desse serviço não será de R$ 405, e sim de R$ 461,50, arredondando. Vale dizer que para certas regiões o preço final pode estar mais caro ou mais barato que o mercado daquela região. No entanto, é o preço justo para o seu negócio e cabe a você decidir se vende ou não por aquele valor. É importante lembrar que abaixo deste valor, desse preço, você terá prejuízo ou, no mínimo, verá seu lucro desaparecer. E muito acima disso, poderá cair a sua produtividade por estar acima do mercado e afugentar seus clientes para a concorrência. Agora você talvez esteja pensando, caramba, fiz a conta e acho que o meu preço ficou muito caro. Os clientes não vão aceitar. E, de certa forma, você pode até estar certo, tá? Ter a razão. Muitos concorrentes cobram errado, ganham o cliente e frequentemente cavam um buraco e quebram em silêncio. Aqui vai o segredo. Quem cobra o preço justo não compete por preço, compete por valor. E valor se constrói com clareza, resultado, posicionamento e, acima de tudo, confiança. O cliente aceita pagar o justo quando ele tem certeza que encontrará qualidade técnica, cumprimento de prazos e cordialidade no atendimento. Essa tranquilidade precisa fazer parte do que você está vendendo e ainda pode ser um dos seus diferenciais. Se hoje seu mercado não aceita o seu preço real, use esse cálculo como bússola. Ele mostra onde você precisa chegar. Enquanto isso, diferencie a sua oferta e faça mudanças gradativas. Passe a vender por entrega e não por hora. Comunique seu processo, documente resultados. Mostre ao seu cliente que ele contratou valor e não meramente preço. Suba degrau por degrau. Precificar certo não é sobre cobrar mais, é sobre cobrar o suficiente para entregar o melhor e continuar existindo amanhã. Não tente fazer isso de cabeça. Baixe o guia prático e entendendo custos e precificação de serviços, além das imagens desse vídeo. Está no link aqui, aqui embaixo da descrição do vídeo. Ele é gratuito. Você tem tabelas prontas, é só você preencher. Verifique se você está no caminho certo ou se está trabalhando muito e cobrando pouco. Lembre-se, precificar serviços não é sobre cobrar caro ou barato. É sobre cobrar o valor justo que permite entregar qualidade e manter a sua saúde financeira e crescer de forma sustentável. Quando você domina esse cálculo, você ganha confiança para negociar.
clareza e segurança para explicar o seu preço e tranquilidade para investir no próximo nível do seu negócio. Se esse conteúdo fez sentido para você, clique no link da descrição para baixar os materiais que eu preparei para você. É gratuito. Ele foi pensado para você usar agora mesmo. E se você quiser continuar evoluindo na gestão do seu negócio, assista o próximo vídeo dessa série de lançamento. Nele vamos bater um papo sobre planejamento e estratégia. O card já deve estar aparecendo aqui no cantinho da tela. Obrigado por ter ficado comigo até aqui e te espero no próximo vídeo. Forte abraço.